Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 12ª lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema Ruth propõe casamento a Boaz. E o texto para leitura em classe está no livro de Ruth, capítulo 3, do verso 1 ao 18, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o plano para Ruth. Segundo, Boaz, o remidor. E terceiro, Ruth reporta a Noemi. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, conhecer o costume legal israelita de resgate de bens da família. Segundo, identificar os costumes israelitas do resgatador no capítulo 3 de Ruth. E terceiro, avaliar a viabilidade de aplicação da prática legal israelita na sociedade atual para libertar os escravizados, suprir os famintos física, social e espiritualmente. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 3 de Ruth, que somado ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer também a você mais uma vez, querido irmão, querida irmã, que já é inscrito no canal meu. Muito obrigado pelo privilégio. E para você que ainda não é inscrito, se quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas ainda sendo alcançadas para o reino de Deus, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também ficarei grato em poder respondê-lo. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e Deus vos abençoe. Vamos ao comentário falando sobre essa propositura de Ruth para Boaz casar-se com ela. Na introdução, o terceiro capítulo de Ruth mostra o ponto crítico de toda a história, o mais alto nível de tensão e de suspense. O infortúnio das duas viúvas já havia sido solucionado, mas o estado de viuvez de Ruth ainda se mantinha. E desde há muito, Noemi desejava que Ruth se casasse, como manifestado na sua oração, que fosse feliz em casa de seu marido, ainda lá em Moabe, quando Noemi faz uma oração desejando que Ruth seja feliz, que ela possa contrair um novo matrimônio, gerar filhos, construir uma família. Esta era a oração de Noemi por Ruth, o desejo do seu coração. E agora, esta oração, esse desejo é reafirmado, reintegrado agora no capítulo 3 e no verso 1 do mesmo livro, pedindo que Deus abençoe, que Deus supra, que Deus dê a Ruth um casamento. Primeiro tópico, o plano para Ruth, capítulo 3, verso 1 ao 11 do seu livro. Primeiro subtópico, Noemi instrui Ruth. Passados os momentos mais angustiantes, desde que chegou a Belém, Noemi encerra a fase de amargura e se dispôs a cumprir uma obrigação que caberia aos pais de Ruth. Que obrigação era essa? De cuidar do casamento de sua filha. Ruth agora está em Belém, longe da sua terra natal, Moabe. Noemi assume essa responsabilidade de cuidar, de providenciar, de facilitar, de ajudar até que Ruth pudesse se casar. E no verso de número 1 do capítulo 3, ela deixa muito claro: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar, você tenha segurança, permanência e a felicidade no lar, bem como ter um herdeiro. Esta era a preocupação de Noemi acerca de Ruth, que ela pudesse casar, ter permanência na cidade de Belém, construir uma família, ter um herdeiro para tomar conta então de toda a herdade de Elimeleque. Noemi responderia à sua própria oração ao elaborar um plano pelo qual Boaz cumprisse a obrigação de socorrer um membro da família que perdera a sua propriedade. Noemi, quando chega em Belém, por vir de uma situação dramática, delicada, que perdera seu esposo, perdera os filhos, e volta para Belém sem absolutamente nada, ela abre mão da única propriedade que tinha, que eram as terras pertencentes a Elimeleque, e vende. Sendo que
Em Israel, não era comum isso acontecer, uma pessoa vender a sua propriedade nem para comprar um outro imóvel. Isso só acontecia no caso de uma extrema necessidade, de uma extrema pobreza, era que a pessoa se obrigava a valer-se da sua propriedade. Porém, lá no livro tanto de Deuteronômio como no livro de Levítico, existem leis mostrando de que um parente podia ser o remidor dessa família que empobrecera, que enfrentava essas dificuldades, e um parente poderia então comprar essa propriedade de volta, devolver o dinheiro para aquela pessoa que comprou, independentemente se ele quisesse vender ou não. O remidor podia chegar lá e dizer, está aqui teu dinheiro de volta, devolve a propriedade do meu irmão, do meu parente. Isso estava em lei em Israel. E é por isso que Noemi vai elaborar um plano para que Boaz, o grande amigo de Ruth, que já faz 3 meses de um bom relacionamento de amizade, possa ser esse remidor. Segundo o texto, já são 3 meses de amizade de Ruth com Boaz, Boaz com todo aquele cuidado, que no início logo trata ela de filha e dá todo o suporte e ajuda, dá a garantia de que ela pode cegar entre os seus, fazer a respiga entre os seus segadores, dando-lhe todo o apoio para que Ruth sobreviva em uma terra estranha. E Noemi agora está um pouco inconformada porque já fazem 3 meses e possivelmente na sua conversa com Ruth não encontra nada palpável que Boaz tivesse interesse em casar com Ruth, que tivesse rolando algum romance. Embora que alguns escritores, pelo teor mesmo do fato, que leva a gente a querer pensar nisso, de que já rolava um romance desde a primeira vez que Boaz encontra Ruth. Mas, na verdade, nas entrelinhas do texto, não vamos encontrar nada disso. O que se encontra é uma perfeita amizade, um perfeito cuidado de Boaz para com Ruth. E entre Israel, lá em Belém, nessa produção dos cereais, como eles estavam inseridos entre todos os povos ali, era costume de todos os povos, quando fazia a colheita dos cereais, fazer uma grande festa. Israel também fazia isso. E Noemi sabe disso, que o final está acontecendo, a colheita está terminando e a festa vai acontecer, o final da colheita. E que Boaz, um grande produtor, esse Boaz que está dando todo esse suporte a Ruth e Noemi, está lá. Possivelmente Noemi conversa com as amigas, com as vizinhas e sabe, olha, é o dia da festa e Boaz está dormindo para lá, já faz dias, porque estão lá na debulha e estão fazendo, estão a padejar o trigo e ele está por lá, só vai vir de lá quando terminar. Deixa eu te falar mais uma coisa. Nesse momento dessa colheita, eles faziam essa festa e lá na festa existia comida, existia muito vinho, existiam as músicas e as danças. As mulheres aproveitavam para dançar, fazer as suas danças sensuais, para ver se atraía a atenção de algum homem, que estavam ali também já há dias. E elas faziam isso também no objetivo de conseguir talvez algum presente, de conseguir alguma vantagem. Algumas delas, quem sabe até, surgiram a oportunidade de se tornar uma concubina de algum desse agricultor forte que estava lá. Até porque a poligamia era permitida entre eles devido ao costume dele estar entre aquele povo que tinha essa facilidade na poligamia. E os homens também, pelo outro lado, aproveitavam a oportunidade da festa, porque estavam lá já há dias, sozinhos, longe de casa, longe da família. E volto a dizer, e como a poligamia rolava solta, eles podiam também ter um caso ou outro com alguma dessas mulheres e oferecer presentes. E é possível que em algum momento até surgisse, como eu falei para vocês, alguma delas sair dali já como concubina de um daqueles proprietários daquelas fazendas, porque as donzelas chegavam lá para dançar, fazer as suas danças, para chamar a atenção mesmo. Pastor, mas isso aí parece que é uma coisa mundana? Algum dos escritores chega a dizer que o que rolava naquela festa era uma semelhança do carnaval brasileiro. As mulheres faziam coisas que em nenhuma outra época do ano elas fariam. Mas lá não, lá se soltavam mesmo, era o momento de extravasar.
E Noemi sabe disso e chama Ruth e faz um plano para que Ruth fosse lá naquela festa e pedisse Boaz em casamento, num casamento em levirato. O que era o casamento levirato? A lei do levirato, meus irmãos, em Israel, no capítulo 25 de Levítico, era uma lei que favorecia quando o israelita ficava pobre, vendia sua propriedade por alguma necessidade qualquer, um parente poderia ser o seu remidor, vir e devolver o dinheiro daquela pessoa que comprou propriedade e devolver a propriedade ao seu dono, porque era algo que não podia ser vendido, eram as terras, as propriedades. Aquela herdade que for entregue a alguém não poderia ser vendido nem para trocar por outra propriedade. Então a lei do levirato dizia isso, que o remidor pode comprar de volta e devolver para o seu dono. Mas o dono precisava ter um herdeiro também que tomasse conta dessa propriedade. Se não tivesse herdeiro, essa propriedade depois ela ficava obsoleta. E os líderes dessas tribos se reuniam e lançavam sorte acerca dessa propriedade se não tivesse um herdeiro. Também a lei do levirato decidia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 9, decidia de que a viúva que perdera o seu marido e que não tinha gerado um filho homem para poder ser o herdeiro, a lei do levirato também apoiava que o cunhado da viúva deveria casar com ela e gerar um filho varão, e esse primeiro filho varão que fosse gerado, ele receberia a descendência não daquele pai que gerou, mas daquele pai que faleceu e que não gerou um filho, para que aquela família não sumisse do mapa e o filho voltasse a ser o herdeiro e toma conta da propriedade. Veja que a situação era bem entrelaçada. E é isso que Noemi está percebendo, que ela perdera o seu esposo Elimeleque, perdera os seus 2 filhos, que não gerou nenhum neto para ela, e se isso não resolvesse, a sua descendência, ou seja, a sua família, perdia toda a referência de Elimeleque. Precisava que essa família fosse restaurada, resgatada. E é aqui que elas armam um plano para Ruth pedir Boaz em casamento, para que Boaz pudesse ser o seu remidor, tanto da propriedade que ela tinha vendido para suprir as suas necessidades quando chegou em Belém, quanto também Boaz pudesse gerar um filho que pudesse ser o herdeiro dessa propriedade. Senão, não valia a pena só resgatar a propriedade. E quando Noemi elabora o plano para Ruth, dizendo, olha, você se prepara a sua veste, vai e pede ele em casamento, em levirato, para que ele possa resolver essa situação. Segundo subtópico, Ruth faz pedido de casamento. Passado o tempo de espera até que Boaz dormisse, porque dentro do plano de Noemi era o seguinte, você vai e não se mostra a ninguém na festa, fica lá no oculto, fica escondida. Deixa a festa acontecer, deixa o pessoal servir a comida, servir a bebida e deixa a festa rolar. O plano era o seguinte, você fica lá, quando ele terminar a festa, perceba onde ele vai se deitar e quando ele pegasse no sono, ela chega lá com calma, descobrir os pés de Boaz e se deitar ali aos seus pés e esperar que Boaz desse a voz de comando para ela. Alguns escritores dizem que isso era comum nas mulheres orientais, chegar de mansinho, descobrir os pés do seu marido, tirar o lençol e ir se enroscando por baixo daquele lençol até chegar ao lado do marido. Era uma demonstração também de respeito para com o marido. Ruth faz isso. Segundo o texto, ela descobre os pés e deita-se na direção perpendicular, que está no verso 8. Ruth espera pelo desenrolar dos acontecimentos. À meia-noite o frio bate e Boaz acorda e é surpreendido com uma mulher deitada ali naquela escuridão. Talvez apalpou naquele escuro e percebeu que se tratava de uma mulher. Mais uma vez, vamos perceber que ainda não há romance, porque ele faz a pergunta dizendo o seguinte, quem és tu? Se houvesse romance, possivelmente já teria algum tipo de relacionamento íntimo ali que já pudesse perceber que era a sua amada que estava ali. Mas não, ele pergunta quem és tu? E, na verdade, ele não trata de minha filha como ele tratava antes.
Se ele soubesse que era ela, ele dizia, ô minha filha, você por aqui. Mas não, ele pergunta, quem és tu? E interessante observar que a resposta dela foi de uma mulher que se identifica sem temor. Ela diz assim, eu sou Ruth, tua serva. Além disso, ao ter se qualificado como tua serva, como fez anteriormente, mostra um novo status, não mais uma serva da classe inferior. Agora ela está dizendo, eu sou Ruth, tua serva, que estou em pé de igualdade com as demais que estão aqui nesse momento da debulha, talvez querendo uma oportunidade de ser tua esposa, eu estou aqui em pé de igualdade. E eu vim para te pedir em casamento em levirato. E quando ela faz essa proposta de levirato, o escritor diz que, como uma mulher trabalhadora e vulnerável que necessitava de proteção, ela era, sim, uma mulher apta para ser esposa de Boaz. Ela tem consciência disso, da sua postura, da sua posição, da sua garra de trabalho e da sua necessidade. Ela pensa, eu tenho essas características. Ela não se colocava como inferior. Quando Boaz lhe pergunta, ela também não fica gaguejando. Talvez ela diz, seu Boaz, é que eu estou aqui, seu Boaz, eu não sei nem por onde começar a conversa. Aquele jeitinho, modo sem estrutura. Não, ela vai com firmeza, é isso que eu quero, eu preciso de um resgatador para resgatar a identidade da minha família, mas também preciso de um remidor da propriedade, preciso de alguém que me dê um filho varão para tocar a descendência da minha família para diante. Essa é a palavra dela. Então, utilizando uma expressão para pedir em casamento, Ruth solicita que Boaz estenda o seu manto. Estende o teu manto sobre mim. Casa comigo. Terceiro subtópico, Boaz elogia Ruth. Verso 10 do capítulo 3. Agora Boaz se manifesta e suas primeiras palavras revelam seus nobres sentimentos, sua felicidade pelo que ouvira de Ruth. E sabe qual a palavra de Boaz para ela? Mais uma vez provando que ainda não há romance, quando ele diz, bendito seja tu do Senhor. Por que Boaz faz isso? Porque Boaz conhecia a Ruth, conhecia a sua história. E tudo que ele sabia de Ruth, sabia de uma mulher com compromisso, de uma mulher com caráter, com uma postura de mulher, e que poderia sim ser sua mulher. Quando Boaz usa o tratamento lá na primeira vez, chamando Ruth de minha filha, ele a trata realmente como um pai, chamando de filha, que ele queria dar proteção, queria dar cobertura. Mas agora, no verso de número 11 desse capítulo 3, Boaz estava disposto a pagar o custo social e financeiro de receber uma estrangeira na família. Ele ainda destaca a notabilidade dela ao querer casar-se com um resgatador para dar a Noemi um herdeiro. Ele observa tudo isso, a sua vontade, a sua determinação, a sua fidelidade, querer casar para dar à sua sogra, não para ela mesma, mas para dar para sua própria sogra. O que este era um nobre ato superior ao deixar toda a segurança da sua pátria e família para dedicar-se a Noemi. Então, isso aqui chama a atenção demais de Moabe. Ele admirou também a sua decisão de escolhê-lo para casar-se e não ter preferido um homem jovem. Tudo isso, Boaz faz essa avaliação. Por que você não escolheu tantos homens mais jovens aí? Mas Ruth sabia de tudo que ela já tinha vivido durante aqueles 3 meses, a forma como Boaz o tratou, a sua responsabilidade, o seu caráter, o seu perfil de um homem de palavra, de um homem de respeito e respeitador. Então, Ruth diz assim, eu sei o que eu quero, senhor Boaz. Existe realmente muitos outros homens aí, mas você é a pessoa que eu vejo com inteiras condições e qualidade para resolver a minha questão e me dar segurança, me dar nome, me dar aquilo que eu estou precisando de ser reconhecida como uma mulher de bem. Esta é a sua decisão. Boaz daria proteção a Noemi e a Ruth também. Segundo tópico, Boaz, o remidor. Ruth capítulo 3, verso 12 ao 15.
Boaz diz a Ruth que ele era um resgatador, mas havia um outro parente mais próximo da família de Noemi. Quando Ruth propõe um casamento em Levirato, ele diz, olha, eu estou pronto para ser o teu remidor. Daqui para frente, Boaz já vai demonstrar interesse, Boaz já começa a ficar encantado. Eu imagino daqui para frente o coração de Boaz já começa a bater mais acelerado. E Boaz já admirava, e agora ele diz, olha, eu posso ser o teu resgatador, porém existe um outro antes de mim, pela lei. Existe um parente mais próximo que pode ser o teu resgatador. E esse resgatador, como eu falei para você, era um resgatador duplamente. Resgatar a propriedade vendida e gerar um herdeiro. Era essa a finalidade do resgatador e é isso que Ruth está querendo. O filho que Ruth teria de Boaz não receberia, na sua certidão, se fosse nos nossos dias, não receberia o nome ou o sobrenome de Boaz, mas receberia então o sobrenome de Malom, o seu marido falecido. Esse filho vai levar o nome de Malom, ou seja, a sua descendência. Segundo subtópico, o juramento de Boaz, que está no verso de número 13. Boaz como um parente da família, mas não a primeira opção, como já falamos, de um resgatador. Ele faz um juramento como resgatador de Ruth, caso o outro não fizesse. Eu te faço um juramento, Ruth, de que se ele não fizer, eu o farei. Pensando na segurança dela, Boaz, o que faz? Deita aqui, dorme aqui, você não pode voltar para casa agora, o caminho é muito perigoso, então dorme aqui até espera o dia amanhecer. Eu só lhe peço que você saia daqui antes que o dia amanheça, para que ninguém possa ver. Até isso, Boaz demonstra o cuidado, para que ninguém pudesse no outro dia estar com o nome de Ruth na boca de todo mundo, dizendo, ei, eu vi Ruth, a Moabita, que talvez aí se mostra ter tanta moral, saindo daí da eira onde estava Boaz, ela dormiu junto com Boaz. Boaz também, esse cara, talvez cheio de moral, tá aí, ó, tava dormindo aí com a serva dele aí, ou seja, Boaz tem toda essa preocupação e diz, antes que você seja conhecida de longe pelas pessoas, você vai para casa. Terceiro subtópico, o presente de Boaz, que está no verso 15. Boaz, ele vai além da exigência da lei quando oferece a Ruth cereais da eira. Ao amanhecer o dia ali, antes mesmo que esteja tudo muito claro para que as pessoas pudessem reconhecer, mesmo sendo impróprio para uma mulher sair em público sem o manto que cobria os seus cabelos, Boaz pediu a Ruth que segurasse no manto pelas 4 pontas e ele colocou ali 6 medidas de cevada. Em seguida, Boaz pôs as costas de Ruth, essas 6 medidas de cevada, sobre os seus ombros e mandou ela para casa. Agora você pode ir para casa de Noemi. O presente foi uma evidência da generosidade de Boaz para com Ruth e um indicativo de mudança da situação de Noemi. Isso aqui é uma indicação para que tanto você, Ruth, quanto Noemi possa ver de que a fase ruim da vida de vocês acabou por completo. Eu estou dando esse presente, talvez num ato profético, dizendo que daqui para frente acabou o choro, acabou a dificuldade. Se o remidor que tem a prioridade de fazer essa remissão não fizer, pode estar tranquilo que vocês já estão amparados. É essa mais ou menos a linguagem de Boaz ao dar aquelas 6 medidas de cevada para Ruth levar para casa. Terceiro tópico, Ruth reporta a Noemi. Verso 16 do capítulo 3. Ruth deixa o terreiro da debulha e volta para casa levando sobre os seus ombros uma generosa porção de cevada e desejosa de contar tudo à sua sogra. Quando eu olho para esse texto aqui, sabe de que eu lembro? Daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que Lucas relata lá no capítulo 24, do verso 33 ao 35, quando eles vão tristes depois da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição, que eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado,
e eles vão caminhando triste para Emaús, e Jesus entra na caminhada e começa a caminhar com eles até chegar em Emaús. E quando chega em Emaús, a conversa vai muito boa, a noite está chegando, e eles pedem a esse suposto viajante: fica aqui com a gente, o caminho é deserto, dorme aqui, de manhã tu segue o teu caminho. E Jesus então para de propósito naquela casa. E na hora do jantar, eles chamam esse viajante para jantar, e Jesus toma posição na mesa e agradece pelo pão. Na hora que Jesus faz o agradecimento, a sua oração, eles reconhecem. Parece assim que abriram os seus olhos, diz Lucas. E eles reconheceram que era Jesus, que tinha ressuscitado. Só que Jesus também desapareceu de imediatamente. E eles ficaram conversando. Porventura não ardia em nós o coração pelo caminho quando a gente conversava com ele? E sabe o que eles fazem a partir daí? Eles voltam de imediato para Jerusalém para falar com os outros discípulos que estavam lá reunidos, porque Jesus também já tinha aparecido para um deles. E eles voltam para confirmar, para trazer a boa nova, dizendo: olha, ele apareceu mesmo, ele ressuscitou mesmo. É desta forma que vem Ruth, alegre, saltitante, para contar para Noemi o que tinha acontecido. Mas quando ela chega lá em Noemi, na casa, Noemi, também curiosa, deve ter passado a noite acordando várias vezes, pensando como que tinha sido, o que acontecia lá na festa da colheita. Nesse final da festa, acontecia de tudo. Noemi talvez estava aguardando que Ruth dizendo: deu certo, nós tivemos um romance, e ele aceitou o pedido de casamento, nós já tivemos a primeira noite, que foi muito boa. Mas Ruth chega dizendo o seguinte, quando Noemi pergunta: como se te passaram as coisas, minha filha? O plano deu certo? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, dizendo: olha, ele me falou de que ele não pode ser o meu remidor enquanto não conversar com o parente mais próximo. Porque existe um parente do meu finado sogro que é mais próximo do que ele da geração. Então, primeiro, a oportunidade não é dele, é do outro. Até nisso, Boaz é muito sensato, que ele poderia muito bem ignorar e assumir, já que estava ali, já que podia rolar de tudo naquela festa. Então, vamos, já que você está aqui, a noite é nossa mesmo e pronto, e depois a gente resolve esse negócio aí. Se o remidor não quiser, a gente resolve depois. Mas não, Boaz, ele leva a coisa certa, ele faz a coisa certa. Ele diz para ela: olha, existe um remidor mais próximo. É possível que Noemi, talvez nesse momento, descaia um pouco o semblante. Poxa, então ele rejeitou você, minha filha? Disse: não, ele não me rejeitou, mas ele me disse que ia cuidar desse assunto ainda hoje. Ele ia procurar o remidor ainda hoje, e ele cuidaria de todos os trâmites com presteza, tendo em vista o seu status social. Eu vou cuidar de tudo isso, pode ficar tranquila. E aí alegra o coração de Noemi. Bom, então se está cuidando. O segundo subtópico, a generosidade de Boaz. Diz que aquelas 6 medidas de cereais que Boaz deu a Ruth, que ajudou a colocar nos seus ombros e trazer para sua casa, equivalia a 30 ou 40 quilos de grãos. Isso confirma a boa intenção. Ele estava dando um presente no valor de mais de um salário de um trabalhador braçal em um mês de trabalho. Esse é o presente que eu estou lhe dando. A minha gratidão, a minha admiração por você e e o meu ato profético dizendo que acabou o teu tempo de escassez. Ruth e Noemi, acabou. Tá aqui, esse é o meu presente demonstrando isso. E aí, meus irmãos, seus dias de pobreza tinham acabado. Noemi vê a grande quantidade de cevada como um sinal de benevolência e acredita nas palavras de Boaz, que não descansará até resolver o caso. Aqui eu vejo como uma linda lição para todos nós. A palavra de Boaz valendo, mesmo que o problema ainda não tinha sido resolvido, mas essas duas mulheres já estão num consenso. Noemi dizendo: pode ficar tranquila, minha filha, porque se Boaz falou que vai resolver, ele não vai sossegar enquanto o problema não for resolvido. Pode ficar tranquila, vai ser resolvido. O terceiro subtópico, o sábio conselho de Noemi. Possivelmente, Ruth fica um pouco apreensiva, porque não conhecia esse novo parente de Noemi, e talvez
já conhecendo há 3 meses Boaz, já sabendo como era Boaz, o relacionamento que tinha, a amizade, o caráter de Boaz, o seu cuidado, a sua presteza, é lógico que Ruth já estava, vamos dizer assim, mais do que passada para ele. Mas surgir a oportunidade de que seja um outro remidor, como será esse remidor? Como será o relacionamento, o comportamento dele, como será? Talvez Ruth fique nessa tensão ali, pensando. Mas escuta, Noemi dá um conselho para Ruth dizendo o seguinte: depois de ouvir o relatório do encontro de Boaz, Noemi diz a Ruth: espera, seja paciente até que saia o resultado, afirmando que o caso estava na mão de Boaz. Ela transmite aqui uma segurança: minha filha, espera, o caso está na mão de Boaz. Era como tivesse, olha, na mão de Boaz, pode descansar, porque você não será decepcionada. Ele vai tratar, ele sabe como tratar, ele sabe como cuidar. Que linda lição, irmãos, nós podemos extrair daqui. Para mim, como professor, ou como pastor, ou você como professor da classe, como pastor da igreja, como aluno da EBD, como é que as pessoas olham para nós? Quando nós damos a nossa palavra, ou quando nós decidimos em algo, como é que as pessoas olham, né? Não, olha, esse irmão, a palavra dele é um tiro. Pode ter certeza que ele vai tratar, que ele vai resolver. Ou as pessoas olham para nós e dizem assim: vixe, rapaz, isso aí é só balé, ele fala isso aí, mas não se escreve o que ele fala, não. Isso é triste, né? O testemunho de uma pessoa, principalmente daqueles que têm a missão do ensino, a missão de levar a palavra de Deus, a missão de um comportamento mesmo, de um caráter na sociedade, na família onde você está inserido. Muito forte esse pensamento aqui do escritor, porque nós podemos extrair para nós como é que as pessoas pensam a nosso respeito. É bom para a gente pensar nisso. Querido aluno, querido professor, querido colega, como as pessoas pensam ao meu e ao seu respeito. Fica aí a reflexão para nós. Então Noemi conhecia Boaz. E como ela conhecia Boaz, por isso ela podia aconselhar Ruth a não se afligir enquanto esperava a solução do caso que envolvia Boaz e o parente remidor mais próximo que tinha primazia. Boaz resolveria por completo. Aqui nós vamos perceber o seu conselho dizendo: pode ficar tranquila, minha filha, ele vai resolver. Ele sabe como resolver. Ele é uma pessoa de caráter, de comportamento não duvidoso. O seu comportamento, pode ter certeza, é um comportamento exemplar que a gente pode confiar. Daqui para frente, o texto diz que Noemi deixa o centro do palco para Boaz e Ruth. Ela sai de cena agora. É como que aquela passagem que Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4, no verso 7, quando Paulo diz assim: Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. E agora, daqui para frente, o que me resta é a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor justo juiz. Noemi, não com essas palavras, mas eu posso parafrasear ela dizendo, talvez para todos nós, o público que estamos aqui ansioso pelo final da história, ela dizendo: olha gente, a partir de agora eu saio de cena, eu saio do palco, deixo com vocês somente Boaz e Ruth para o final desse episódio. E é o que nós vamos observar. Noemi se despede deixando a todos nós, os leitores, ciente de que estaria feliz. Tudo que eu fiz, eu estou tranquila porque cumpri o meu papel. É certo que Boaz fora impulsionado pelo dever de resgatador, bem como por desejar casar-se com Ruth. Ele vai para cima porque ele está desejoso também para casar com ela. Finalizamos, meus irmãos, o escritor dizendo assim: para Ruth, o casamento com o resgatador lhe restauraria emocionalmente e devolveria a esperança de gerar filhos para preservar a linhagem e os bens da família. Portanto, o fim bem-sucedido dessa história é eminente. Está bem aí já o final. No próximo capítulo nós vamos terminar. Nós estamos aqui quase fazendo que nem um apresentador de TV ou de rádio, quando ele diz assim: nós vamos a um break e você não desligue, não troque de canal, porque logo nós retornaremos. Pois isso, a história termina no próximo capítulo, no próximo vídeo que você não vai poder perder. Na aplicação pessoal,
para concluir o texto, o escritor diz assim: os crentes não devem esperar passivamente até que os eventos favoráveis aconteçam. Eu estou esperando, Deus tem uma promessa, eu vou cruzar os braços, eu vou esperar. O escritor diz assim: em vez disso, procurando direção divina, devemos tomar a iniciativa quando a oportunidade se apresentar. Apresentou a oportunidade para você que é aluno, para você que é professor, para você que é dirigente da igreja, para você que é pastor, apresentou a oportunidade, coloque-se à disposição, porque certamente Deus vai tornar realidade aquele sonho. Apresentou-se a oportunidade, se disponha. Deus é poderoso para tornar realidade o sonho ou o plano que Ele colocou sobre nossa vida. Assim, nossos atos justos executam os planos de Deus. Que Deus te abençoe, querido aluno, querido professor, querido colega, companheiro de trabalho, de ministério. Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.